Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa do Ministério Apostólico De Volta à Palavra, um programa que é feito para a edificação do corpo de Cristo. Você que é um crente em Jesus Cristo, que ama a palavra de Deus, acompanhe-nos a cada sábado neste mesmo canal e neste mesmo horário. Acompanhe mensagens proféticas, mensagens que abençoam a sua vida, palavras poderosas no poder do Espírito Santo para curar, para restaurar, para salvar, para trazer um entendimento adequado da vontade de Deus, para que desta maneira estejamos nós de fato num caminho efetivo de aguardar e apressar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero abrir este programa lembrando a todos vocês da nossa 8ª Conferência Bíblica. Enfim, chegamos à semana da conferência. Agora, na próxima sexta-feira, às 19h30, será a abertura da nossa conferência. A História das Eras, uma visão panorâmica das Escrituras Sagradas. Eu quero convidar a você e a sua família, venham com as suas Bíblias e venham acompanhar ministrações maravilhosas, porque esse tema, a história das eras, é um tema de grande relevância teológica, porque traça uma linha desde a eternidade passada, mostrando como tudo começou, a história do seu início, como que Deus, no seu coração, projetou uma obra e então ele se pôs a realizá-la ao longo das eras. Razão porque o tema é a história das eras. É Deus caminhando ao longo das eras até alcançar a eternidade futura, o cumprimento final e máximo do supremo propósito do seu coração. Eu tenho plena convicção que todos vocês que virem a esta conferência vão ganhar muito do Senhor, vão ser enriquecidos com a sua palavra, com uma visão clara a respeito daquilo que há de mais substancial na Bíblia Sagrada. Nesta ocasião, nós queremos fugir de qualquer tipo de coisas muito pequenas para estabelecermos aquilo que é essencialmente grande, como o próprio Jesus declarou em Mateus capítulo 23, quando ele disse aos escribas e fariseus: vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Eles davam atenção para coisas pequenas, coisas irrelevantes, ao passo que as coisas verdadeiramente grandes passavam desapercebidas. Nós queremos chamar a sua atenção para aquilo que há de mais importante na Escritura Sagrada, que é a revelação de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é o cumprimento do supremo propósito de Deus. A história das eras. Na próxima sexta-feira que vem, a abertura às 19h30, será o dia 31 de agosto, e então dia 1º de setembro, pela manhã, no sábado, às 9h da manhã, e à noite, às 19h30, e no domingo, dia 2 de setembro, o encerramento, na parte da manhã, às 9h da manhã. 4 reuniões maravilhosas e abençoadoras que certamente vão mudar a nossa vida, vão mudar o nosso caminhar, vão mudar a nossa perspectiva para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Na ocasião também nós vamos fazer o lançamento do livro Eleição e Predestinação,
à luz da Bíblia, um livro cujo tema é de grande relevância, um tema histórico, um tema que ocupou as grandes discussões durante a Reforma Protestante do século XVI. Um livro que fala sobre a soberania de Deus, que exalta Deus, que mostra o lugar verdadeiro de Deus e o lugar verdadeiro do homem. Eu tenho plena convicção que todos vocês, cada um de nós, na verdade, precisamos muito de adentrar esse tema nesses tempos em que vivemos, nesse tempo de treva, nesse tempo de apostasia. Eleição e predestinação à luz da Bíblia, um livro inédito que chegará às vossas mãos agora na conferência, onde nós estaremos aqui reunidos e também faremos o seu lançamento. Coloque, portanto, na sua agenda dias 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro, que será a próxima sexta-feira, sábado e domingo, a nossa conferência. Está aí no seu televisor o endereço do nosso local de reuniões, nossa sede aqui em Taguatinga, QI 4, lote 23, setor de indústria de Taguatinga. Vocês são os nossos convidados especiais. Acesse o nosso site, devoltaapalavra.com, e lá vocês terão maiores informações em o nome de Jesus. Abram suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 20. Estamos ministrando palavras proféticas já há um bom tempo. Estamos despertando o coração dos filhos de Deus para esses assuntos escatológicos. Haja vista que a escatologia bíblica fala dos acontecimentos finais da história da humanidade que terão lugar agora nesses últimos dias. Não é tempo, igreja, de nós estarmos com o nosso olhar voltado para as coisas imediatas. Não é tempo de nós estarmos envolvidos com este mundo ou envolvidos com as coisas que este mundo oferece ou que este mundo possui. É tempo de nós despertarmos o nosso espírito e, como disse Jesus, levantarmos nossos olhos e olharmos para o alto, porque a nossa redenção se aproxima e, portanto, essas ministrações do Apocalipse ajudam os cristãos a refletirem a respeito desses temas de grande relevância para aqueles que amam a segunda vinda de Cristo. Nós queremos hoje dar continuidade às ministrações sobre o reino milenar. Na verdade, são poucos os cristãos que dão a devida atenção a este tema. Você próprio já ouviu a respeito dessa mensagem do reino milenar? Já ouviu falar que quando Jesus Cristo vier à terra, quando Jesus Cristo então vier na glória do seu Pai, na glória dos seus anjos, quando ele rasgar esses céus e descer a essa terra de maneira visível, corpórea e pessoal, você já ouviu falar que antes de nós entrarmos com ele para a eternidade, e o Senhor então julgar definitivamente os ímpios, Satanás, seus anjos e todas as hostes do mal, já ouviu falar que o Senhor vai estabelecer sobre a terra o seu reino, um reino de equidade, um reino de justiça, um reino de paz, um reino que será compartilhado com os santos vencedores, um reino no qual Cristo e a sua igreja, ou sobretudo os cristãos que vencerem, vão reinar sobre nações que estarão aqui na terra, e que as nações na terra se submeterão à autoridade, o governo e o senhorio de Cristo e do seu povo. Pois bem, abra sua Bíblia, veja como que a Bíblia coloca em relevo esta verdade que é fundamental. Apocalipse capítulo 20, leamos os versículos 1 e 2, que nos dizem assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Versículo 3. Para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Vejam que essa porção da Escritura começa com essa expressão, então, uma expressão que dá o sentido de uma sequência e de uma consequência dos atos que ocorreram nos capítulos anteriores. Se vocês bem observarem e bem olharem, verão que o capítulo 18 retrata a destruição plena da grande Babilônia, a vitória de Cristo sobre o mundo. E então no capítulo 19 vem a segunda vinda de Cristo, que também retrata a vitória
de Cristo sobre Satanás, sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre os exércitos da besta, de maneira que agora é dito no capítulo 20, então, ou seja, o que se segue a vitória de Cristo sobre a grande Babilônia e o que se segue a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre o anticristo, sobre o falso profeta e seus exércitos. É dito, se segue o aprisionamento de Satanás e de todas as suas hostes no abismo. E este aprisionamento durará exatamente 1000 anos. É o que nos confirma o profeta Isaías no capítulo 24 do seu livro, quando nos fala também deste momento escatológico. Eu quero que você abra a sua Bíblia e que você verifique exatamente o que está escrito, para que você tenha uma convicção de fé segundo a Bíblia e não segundo os homens. É dito assim no capítulo 24 de Isaías, versículo 19 em diante: a terra será de todo quebrantada. Veja que eu falo exatamente do momento da intervenção de Deus sobre a sua criação, a intervenção de Cristo, do Cristo de Deus, quando ele irromper sobre a terra contra os seus inimigos. É dito, a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Veja o versículo 21, naquele dia, o que acontecerá? O Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Veja que fala exatamente de uma vitória de Cristo, quando ele vai castigar nos céus as hostes de principados, potestades, dominadores, poderes, forças espirituais que atuam nas regiões celestiais, e na terra, os reis da terra. Até porque a Bíblia diz que os reinos da terra, eles agem de acordo com a ordem e a determinação e o governo dos anjos caídos nas regiões celestiais, de maneira que o reino da terra é governado pelo reino espiritual, conforme nós podemos ter um exemplo desses em Daniel capítulo 10, quando ali o arcanjo Miguel desceu para lutar a favor do povo de Deus. Portanto, é dito que naquele dia, no dia da vinda de Cristo, o Senhor castigará no céu as hostes celestiais e os reis da terra na terra. Versículo 22, serão ajuntados como presos em masmorra e encarcerados num cárcere. Veja que é dito que os próprios anjos nos céus, as hostes celestes que dominam sobre a terra, que é o reino de Satanás, porque ele é o príncipe deste mundo, é o príncipe da potestade do ar, naquele dia eles serão castigados e serão ajuntados como presos em masmorras e encarcerados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. Ora, esses muitos dias a que se refere Isaías profeticamente são os 1000 anos. Depois de 1000 anos, depois do reino milenar, Satanás será solto de sua prisão. Está no capítulo 20 do Apocalipse, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E conforme então diz no versículo 10, o Senhor vai puni-los eternamente. Eles serão castigados e exterminados por fim, depois de 1000 anos, depois de muitos dias, depois do reino milenar. O que eu quero dizer exatamente nessa ministração é que entre a segunda vinda de Cristo, eu não me refiro ao arrebatamento, eu digo a segunda vinda, que é a presença de Cristo de maneira manifestada, visível, pessoal e corpórea, quando seus pés tocarem então o monte das oliveiras e fendê-lo em duas partes. Desde a sua segunda vinda até a eternidade futura, haverá uma última dispensação, chamada o reino milenar, os 1000 anos, quando Cristo vai reinar sobre a terra. Cristo vai receber do Pai esses reinos por herança. Esses reinos do mundo serão entregues a Jesus Cristo, homem, como forma de galardão. O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, homem, será galardoado por toda a obra que ele realizou. É assim que está em Isaías,
capítulo 53, versículo 11, que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito, e ele vai receber as nações por herança. E então é dito que ele vai dividir, ele vai compartilhar esse reino que ele receber por herança com aqueles que ao longo da história se uniram a ele e lutaram com Cristo pelo reino e pela glória do Pai, para a glorificação eterna do Pai. De maneira que Cristo também está no Salmo de número capítulo 2, quando ali diz que o próprio Pai dirá ao Filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. Queridos, esse tema é central. Por quê? Porque ao longo da história, o povo de Deus pregou a verdade. Os profetas no Antigo Testamento, e então os apóstolos no Novo, e a própria igreja ao longo da era neotestamentária, desde então ali o segundo século, terceiro, quarto, quinto, 10º, 14º, 15º, na Reforma Protestante, quantas pessoas, quantos homens de Deus, quantas testemunhas ao longo das eras testificaram de Deus, deram testemunho da verdade, o testemunho de Cristo, o testemunho do Senhor, falando do seu poder, da sua glória, da sua soberania, da sua autoridade. E ao longo de todo esse tempo, os homens zombaram do povo de Deus, os homens sorriram do povo de Deus, e agora então, no final de todas as eras, quando o Senhor for coroar todas as eras, ele então vai reduzir todas as nações debaixo do senhorio de Cristo e debaixo daqueles que vencerem. É isso que está aqui no capítulo 20, leia na sua Bíblia, versículo 4, falando desse tempo do reino milenar, nos é dito: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estes viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja que coisa gloriosa, quando Cristo reinar sobre a terra. O seu reino será um reino de equidade, um reino de justiça, e aqui eu estou me referindo exatamente não ao reino geral de Cristo, que acontece desde a sua ascensão, mas ao reino específico, que é a manifestação do seu reino. Hoje, Cristo já reina, ele reina no coração da sua igreja, ele reina no seu povo, ele está reduzindo os seus inimigos, que é a carne, que é o pecado, que é o ego do homem, nos crentes. Ele está reduzindo isso a uma escravidão, na medida em que os crentes se permitem gozar e experimentar a grande verdade do Evangelho, que é a nossa união com Cristo na sua morte. Aqueles que se unem a Cristo na sua morte e experimentam esse morrer com Cristo a cada dia, têm em si o reino de Cristo estabelecido. O reino de Cristo já existe e já acontece em todos aqueles que experimentam o senhorio do Senhor, se submetem à sua palavra, se submetem à sua vontade e assim são trabalhados por Cristo, até o dia em que no dia da vinda de Cristo, esse reino que é interior vai se manifestar. E quando ele se manifestar, então Cristo não vai somente reinar no coração do seu povo, ele vai reinar agora sobre nações, sobre as nações, sobre os homens na terra, de maneira que nos é dito que não somente havia ali o trono de Cristo, que haveria de reinar por 1000 anos, mas também é visto tronos sobre os quais se assentarão aqueles cujas almas se submeteram a Cristo, e pessoas que foram decapitadas, que morreram, que foram mártires por causa da palavra de Deus, bem como por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa verdade pode ser conferida também aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 5. Abra sua Bíblia e leia conosco no versículo 10, que nos diz claramente: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Eu quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que nesta manhã assiste a este programa, escuta nessa mensagem, você já foi instruída na verdade da palavra de Deus, que se porventura
você como um chamado de Deus, você como um cristão verdadeiramente regenerado, você como um salvo em Cristo, se você vencer, você vai reinar sobre a terra? Ou será que falaram apenas para você que Cristo vai vir, vai levar os santos para os céus, jogar os ímpios no inferno e estará tudo encerrado? Talvez, se isso aconteceu com você, então é porque te negaram verdade tão necessária, verdade tão essencial, que é o que nos move, que é o que nos anima, que é o que faz com que nós andemos a cada dia de modo digno do Senhor, como aqueles que vão reinar com Cristo, porque primeiramente sofreram com Cristo. Aqueles que hoje sofrem com Cristo por causa da palavra de Deus e do seu testemunho, vão também gozar das bênçãos, da glória e da autoridade no seu reino. É isso que está aqui também em Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27, que nos dizem: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Vejam, queridos, com que clareza a Bíblia nos fala sobre essa dispensação final, que é o reino milenar. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as obras de Cristo. Observe que esse texto não está falando de um reinar hoje, de um reinar agora, como muitos querem que o reino milenar estará acontecendo exatamente agora. Há uma corrente teológica que certamente não está clara da verdade de Deus no que tange a escatologia bíblica, que diz que o reino milenar, que é apresentado em Apocalipse 20, é o reino de Cristo desde a sua ascensão até hoje. E eu perguntaria, está o diabo hoje preso no abismo e acorrentado com algemas espirituais para que não engane as nações? Eu pergunto, as nações da terra hoje, elas estão sendo governadas por Cristo com um cetro de ferro, como quem despedaça um pote de barro, como diz a palavra, quando algum se rebelar, ou quando alguém pecar contra o Senhor, ele pegará o seu cetro de ferro e vai esmagá-lo como quem quebra um vaso de barro, um pote de barro. Eu pergunto, isso acontece nos dias de hoje? Porventura estamos hoje vivendo, como diz no livro de Atos, no capítulo 3, vivendo o tempo da restauração de todas as coisas? Tudo sendo restaurado, inclusive esse próprio sistema em que nós vivemos, o sol, a lua, a terra, tudo sendo restaurados para o reino de Cristo? Ora, se isso não é verdade, então é porque esta visão que diz que o reino milenar já está acontecendo, que inclusive já está no final, é uma visão equivocada. Veja que a Bíblia diz: ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei. Ou seja, aqui fala de um galardão, fala de um prêmio, fala-se de uma recompensa. Isso não é a salvação eterna, porque a salvação eterna de Deus é um dom gratuito, como é dito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. Sim, a morte eterna é um salário, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus. Ninguém pode fazer algo ou fazer qualquer coisa para ganhar a salvação, para conquistar a salvação, porque a salvação é um dom de Deus, é gratuito, é mediante os méritos de Cristo na cruz do Calvário, é mediante aquilo que Cristo realizou. Cristo adquiriu para nós a salvação e nos-la deu gratuitamente. Agora, por outro lado, a Bíblia nos faz referência ao galardão, a um prêmio, à coroa, ao trono. Sempre que a Bíblia fala de trono, de coroa, de reino, está a nos falar do galardão, de uma recompensa, de um prêmio, que não será dado a todas as pessoas da terra. Sequer será dado a todas as pessoas da igreja, a todos os crentes. Não, mas somente ao vencedor, aquele que guardar até o fim as obras de Cristo. Se você que nesta manhã assiste a este programa, se você é este que guarda as palavras de Cristo, que guarda o evangelho de Cristo, que não se permite se misturar, nem se macular com o mundo, ou com o falso evangelho da prosperidade, que é um cancro, que é um mal, que é um câncer,
que tem corroído as bases da fé verdadeira do povo de Deus, que tem afastado o povo de Deus do verdadeiro evangelho, que exalta a Deus, que exalta a Cristo, que prega o seu reino e a sua justiça e a sua vontade eterna. Então você vai reinar com Cristo, porque o evangelho da prosperidade, ele tem dito às pessoas que Jesus é como um garçom que serve a pedido dos clientes o que eles bem quiserem, desde que eles lhe paguem 10%, isto é o dízimo. Dizem, se eu der o dízimo, se eu for fiel, eu posso inclusive colocar Deus contra a parede. Isso é mentira. Isso não é verdade. O evangelho convida os homens e conduz a todos os que creem no evangelho a se submeterem ao senhorio de Cristo e a tê-lo como Senhor de suas vidas, como cabeça da igreja, como aquele, o único a quem é devida a glória, a honra, a majestade, o poder e a adoração. Esses que são chamados aqui de vencedores, que vão receber, que terão o reino compartilhado, o reino de Cristo compartilhado consigo, estes são os que hoje se voltam à verdadeira palavra de Deus, buscam no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, e então em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, no Apocalipse, na revelação neotestamentária, buscam o conhecimento de Deus e então entregam suas vidas para Deus e projetam tudo o que elas são e tudo o que elas têm para a glória de Cristo, vivem para Cristo, amando a Cristo, amando o seu corpo, amando a sua igreja, congregando, não para barganhar com Deus, mas para então ter a comunhão do corpo de Cristo, o fluir do Espírito, o fluir da palavra, que nos lava a cada dia e que vai tirando de nós as rugas, vai tirando as máculas, vai nos lavando dos pecados e vai nos transformando a alma, mudando o nosso caráter, nos tirando todos os traços da velha criação, do velho homem e nos fazendo a imagem e semelhança do Filho primogênito de Deus, conformando-nos à imagem de Cristo, até que todos nós cheguemos à plena unidade de fé, cheguemos à estatura perfeita de Cristo, à perfeita varonilidade, um povo comprado para Deus, constituído para Deus, um povo santo, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, totalmente possuído por Deus para a sua glória, para o seu inteiro louvor. Estes que disso participam, certamente são esses a que a Bíblia chama de vencedor. Com estes, o Senhor vai compartilhar o seu reino. Por isso que nas parábolas do Evangelho é dito que a uns o Senhor fará reinar sobre 5 cidades, outros sobre 10 cidades, outros sobre uma cidade. Então nós devemos hoje, nós os que amamos a Deus, os que cremos no seu Evangelho, os que desejamos por isso, nós precisamos nos voltar ao Senhor. Eu quero te convidar, meu irmão, quero te convidar, minha irmã, a uma mudança, a uma atitude, a um posicionamento frente ao verdadeiro evangelho. Quero te convidar a que nos levantemos diante do Senhor nessa era de trevas para nos posicionarmos como verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo, para praticarmos um verdadeiro cristianismo segundo a Bíblia, não segundo Roma, não segundo os homens, não segundo a reforma, não segundo o movimento evangélico dos últimos dias, mas segundo a Escritura. Não que esses movimentos não tenham algo da Escritura, tem algo, mas é preciso que nós tenhamos a plenitude da Escritura, que você abra mão dos conceitos de qualquer pensamento herdado e adquirido para absorver tão somente as palavras de Jesus Cristo. Deixo aqui mais uma vez estendido o nosso convite para a nossa conferência, que será agora na próxima sexta-feira, às 19h30, a abertura dia 31 de agosto, e então dia 1º de setembro, próximo sábado, pela manhã 9 horas e à noite às 19h30, e no domingo, dia 2 de setembro, o encerramento às 9 horas da manhã. A história das eras. Venha você e a sua família receber de Cristo, serão todos muito bem-vindos e tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.